paz, povo de Deus que está em casa, nos acompanhando pela internet. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Deixa eu orar. Senhor meu Deus e Pai, obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu amor. Nós estamos aqui, ó Deus, por causa da Tua bondade. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós declaramos que somos totalmente dependentes do mover, da ação, do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Todos os dias nós necessitamos da proteção do Senhor, do cuidado do Senhor, da direção do Senhor, da provisão do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui e precisamos de ouvir a voz do Senhor. Necessitamos de ouvir a voz do Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu peço. Nos conduz, Pai. Nos conduz, Pai, de uma forma que possamos ouvir a Tua voz. E como disse o salmista, abre Tu, Senhor, os meus olhos, para que vejam as maravilhas contidas na Tua lei. É no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Todos nós desejamos uma família abençoada. E na medida que a família vai crescendo, aí vai aumentando as responsabilidades, né? Eu tenho 3 filhos, né? O Vinícius, o mais velho, casado com a Regiane, que é como nossa filha, mora ali em Hortolândia, congrega na Batista Boas Novas. E aí já tem o neto, filho dele, o Pedro, com 7 anos de idade. E aí a lista de oração vai aumentando, né? Aí você ora pelo filho, pelo trabalho do filho, você ora pela nora, você ora pelo trabalho da nora, aí você começa a orar pela escola do neto, né? E agora dos netos, né? Porque o Vitor tem a Maria Olívia, né? Aí você ora pelo trabalho do Vitor, né? O Vitor todo mundo conhece, é o segundo filho que ministra louvor aqui, né? Tem a Amanda, que é como uma filha. Aí tem a Maria Olívia. Aí tem a Isabela, né? E aí é a família. E nós desejamos ter uma família abençoada. Quem não deseja ter uma família abençoada por Deus? Quem não deseja a presença do Senhor conduzindo a nossa família, nos orientando? Mas as nossas ações, os nossos posicionamentos, pode trazer reflexos na nossa família, ou positivo ou negativo. Eu sou da zona da Mata Mineira, da cidade de Ervalha, a mesma cidade lá do pastor Ayrton, né? E o pai do pastor Ayrton é irmão da minha esposa, Penha. E chegando aqui na cidade de Campinas, em 93, Deus colocou algo no meu coração. Deus é quem faz. Mas o que temos feito? Sabemos que é Ele que faz. Mas o que temos feito? O que eu tenho feito? E quando nós chegamos aqui, na cidade de Campinas, a minha esposa tomou uma decisão. Ela pegou as crianças, que estavam pequenas, e foi para a igreja. E eu não gostava de crente, não queria papo com crente, mas ela se posicionou. É Deus, é quem faz. Mas o que nós temos feito? O nosso posicionamento pode mudar a história da nossa família. O seu posicionamento pode mudar a história da tua família. O posicionamento da minha esposa, o posicionamento dela em Cristo Jesus, o posicionamento dela de trazer os nossos filhos para a casa do Senhor, mudou a história de nossa família. O nosso posicionamento em Cristo Jesus pode mudar a trajetória da nossa família. Quando a gente vai verificar no primeiro livro da Bíblia, ali em Gênesis, aquele casal tinha tudo. Deus cria tudo, não tinha falta de absolutamente nada, tinha a presença de Deus todos os dias, a visitação de Deus ali todos os dias, a orientação do Senhor todos os dias. E algo que me chamou a atenção, quando eu estava fazendo aqui algumas anotações, Ele deu uma palavra para aquele casal, de toda a fruta aqui do Jardim do Éden, pode comer, porém tem uma árvore aí que, do conhecimento, do bem e do mal, não toque nela, porque o dia que você tocar nela, certamente você vai morrer. E aí me leva a uma reflexão. Nós estamos praticamente, todos os dias na casa do Senhor, lendo a palavra, tendo contato com a palavra.
Mas a grande questão é observar como está o meu relacionamento com a palavra de Deus, como está o meu relacionamento com a minha família, como está o meu relacionamento com o Senhor. E como que eles recebeu uma palavra que ia contradizer aquilo que Deus disse? Certamente não morrerás. Se estamos falando de relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, e relacionamento de família, o Adão, eu não sei se ela chamava de meu amor, meu bem, a gente recebeu uma palavra do Senhor, mas a jararaca, ela veio aqui e disse que não tem problema, pode comer. O que você acha disso? Eles tinham a presença do Senhor, eles tinham a palavra do Senhor, recebeu uma segunda palavra, não permaneceu na palavra do Senhor. Isso me levou a uma reflexão acerca da obediência, observar a palavra do Senhor e permanecer firme na palavra do Senhor, não importa o que o mundo está dizendo, é permanecer firme na palavra do Senhor, buscar orientação para minha casa, para minha família, para o meu casamento, buscar orientação aqui na palavra do Senhor. Todo ano, primeiro dia do ano, eu vou orar, vou buscar o Senhor, para ouvir a voz do Senhor e buscar uma orientação, um direcionamento do Senhor para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa, que aí a lista vai aumentando, né? E aí, orando ali, falando com o Senhor, Deus me entregou uma palavra. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do teu povo, agora e para sempre. Não importa o que você está ouvindo, seja aonde for, se é no Instagram, se é no Facebook, se não está em linha com a palavra do Senhor, que tem que permanecer na minha vida, na sua vida, é a palavra do Senhor. O nosso direcionamento, o salmista no Salmo 119, no verso 115, ele vai dizer, perdi agora a minha anotação, que a palavra do Senhor é lâmpada, né, para os nossos pés. Vamos lá. Lâmpadas para os nossos passos, na minha versão, por isso que eu me atrapalhei. Eu salvei aqui numa outra versão. Lâmpada para os nossos passos, aqui está passo. E luz para o nosso caminho. A nossa orientação, o nosso direcionamento tem que vir sempre da palavra do Senhor, permanecer firme na palavra do Senhor. Só que a atitude deste casal trouxe um reflexo, ou a falta, ou a desobediência à palavra do Senhor. E nós sofremos esse reflexo. Porque Deus, quando Ele volta novamente para visitar aquele casal, Adão, onde você está? Conhecemos a história. E num dado momento, resumindo, Deus fala, Adão, em virtude do que você fez, a terra foi amaldiçoada. E nós sofremos a consequência. As nossas atitudes, as nossas ações, vai influenciar na nossa família. O meu posicionamento, eu acabei de compartilhar a respeito do posicionamento da minha esposa, o reflexo do posicionamento dela no Senhor. Qual foi o reflexo? O reflexo do que deste casal, de Adão e Eva,
Nós sentimos esse reflexo. Mas eu iniciei dizendo que é Deus que faz. E ninguém pega Deus de surpresa. Mas o socorro ele veio do Senhor. Porque Romanos capítulo 5, no verso 19, está escrito: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Ele está falando de Jesus, pela obediência de Jesus. Fomos reconciliados com o Senhor. Mas nós estamos falando de família. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E Deus faz uma promessa que dele viria uma grande nação. Mas num dado momento da trajetória de vida de Abraão, estou falando de família, Sara dá uma sugestão para Abraão: Abraão, eu estou ficando velha, você também. Está aí a Agar. Deita com ela. E aí se cumpre o propósito ou a promessa de Deus nas nossas vidas. Não era este o propósito de Deus, não era este o propósito de Deus para aquele casal. Abraão poderia ter dito: não, Sara, não é este o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele poderia ter questionado. Na minha casa, sempre quando a gente vai tomar alguma decisão, nós oramos e buscamos orientação da parte do Senhor. A gente vai consultar a palavra de Deus, vai buscar ouvir, receber um direcionamento da parte de Deus. A fé, ela vem, e vem pelo ouvir, e ouvir por intermédio da palavra. O nosso posicionamento pode mudar a história, o seu posicionamento pode mudar a história da tua família. Ah, mas na minha casa, só eu que sirvo o Senhor, está difícil. O seu posicionamento em Cristo Jesus pode mudar a história da sua família. Acabou de entrar ali o pastor Ayrton. Eu vou fazer esse comentário porque ele deu já esse testemunho aqui. O posicionamento dele em Cristo Jesus mudou a história da família dele. Ele vem para Campinas, se converteu aqui, nessa igreja. O relacionamento familiar dele não era dos melhores. Ele retorna na nossa cidade de Evalha, pede perdão para a mãe, pede perdão para a irmã. Estou compartilhando porque ele já falou disso aqui. Eu estou falando de posicionamento. E o posicionamento dele, o posicionamento do filho. O posicionamento dele, quando ele vai, ele pede perdão para a mãe dele, fala de Jesus. Ele pede perdão para o pai, fala de Jesus. A mãe se converte, o pai se converte. Quando ele vai, ele pede perdão para a Cidinha, minha sobrinha, ela se converte. Quando ele conversa com o irmão dele, o Marquinhos, ele se converte. E a mãe dele está lá sendo usada poderosamente por Cristo Jesus. Quando você entra na casa, é uma mulher de oração. Ela carrega a presença de Deus. Quando você chega na casa dele, na casa dos pais do pastor Ayrton, a gente tem dificuldade de sair de lá. O assunto não é outro a falar acerca da grandeza e do poder de Deus. Mas o posicionamento dele em Cristo Jesus mudou a história da família dele. E o seu posicionamento pode mudar a história da tua família. A vida de José. Ele compartilhou o sonho dele com seus irmãos. Os irmãos dele eram uma bênção, né? Vendeu ele, conhecemos a história. Vendeu ele como escravo. Terríveis. Ele vai como escravo para o Egito. Mas ele decidiu se posicionar no Senhor. Ele decidiu se posicionar no Senhor. Foi assediado pela esposa de Potifar, não cedeu. Foi preso injustamente. Dentro da cadeia, ele se posicionou no Senhor.
quando o rei tem um sonho atribulado, e ele ficou atribulado com o sonho, quando ele comentou, o padeiro falou para ele: lá na prisão, tem um cidadão lá que ele pode trazer uma revelação para esse sonho. Trazê-lo. José estava posicionado no Senhor. Em virtude da revelação daquele sonho, o faraó, ou o rei daquela época, percebeu que havia um espírito em José. O meu vizinho, a minha parentela tem que perceber o Espírito de Deus na minha vida. O teu vizinho, os teus colegas de trabalho têm que perceber, e eu não tenho dúvida que tem percebido, na vida do Jorge, na vida da irmã Marlene, na vida do Fábio, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, na vida do Milânio, demorei para decorar o nome dele, é diferente. Você é templo do Espírito Santo, aonde você for, você carrega a presença do Senhor, porque você se posicionou no Senhor e deseja uma família abençoada. Não desista de orar e permanecer firme na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar o teu posicionamento, porque Deus honrou o posicionamento de José. Quando veio a seca, quando veio a fome, José estava posicionado no Senhor. Os irmãos dele, os pais, a família, que era grande, começou a ter fome. Vai no Egito para buscar alimento. José era governador. E por causa do posicionamento dele no Senhor, toda a família dele, conhecemos aí a história. Vou dar uma resumida. Ele conversa com o faraó, e toda a família vai para o Egito. Mas não era uma época de fome? Mas quando a gente vai para o texto, a gente vai ver que nessa conversa ali com o rei do Egito, foi definido, o rei pediu para que a melhor parte daquela terra, daquela região, fosse disponibilizada para a família de José. Permaneça firme na palavra do Senhor, por causa do seu posicionamento. A história da tua família será mudada, será transformada. Eu continuo firme no meu posicionamento no Senhor, porque tenho meu irmão, tenho a minha irmã, tenho a minha família, e eu creio que a minha família será transformada, que a minha família será alcançada pela graça e pelo poder de Deus. E assim será também a tua família, por causa do teu posicionamento no Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma promessa do Senhor no Salmo 128, a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. Verso 3, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Mas tudo inicia: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O salmista, no Salmo 127, ele vai dizer, verso 3, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam.
Quem disse isso foi Salomão. Mas quando a gente vai ver a história de Salomão, o reflexo da falta de posicionamento dele no Senhor, o reflexo foi negativo. Ele se envolveu com mulheres que Deus havia orientado que não era para se envolver. E o coração dele já não estava mais rendido ao Senhor. Ele começou a oferecer sacrifícios a deuses estranhos. Deus não agradou daquilo. Mas por amor à vida de Davi, Deus disse que por amor à vida de Davi, o reino seria dividido. Olha o reflexo do posicionamento de um homem no Senhor. Davi pecou, se arrependeu, Deus encontrou arrependimento no coração dele, mas na hora que Salomão pecou, Deus disse que o reino seria dividido. Mas por causa de Davi, o reino só seria dividido depois que o reino fosse passado para o filho de Salomão, por amor a Davi. O meu posicionamento, o seu posicionamento, pode mudar a história da tua família. É uma breve palavra, é uma breve reflexão. Eu admiro quem tem essa capacidade de fazer um resumo e trazer com bastante clareza. Não é fácil. Mas nós que conhecemos a palavra, eu creio que Deus ministrou os nossos corações acerca do nosso posicionamento ao Senhor. Deixa eu orar. Senhor meu Deus e Pai, os grupos serão divididos, ó Deus, aonde será compartilhado acerca desses personagens da Tua palavra, que foi compartilhado de uma forma bem resumida. Mas temos exemplos aqui, ó Deus, de pessoas, de casal que tinha a presença do Senhor todos os dias, mas não permaneceram na Tua palavra, mas não será assim conosco. Nós vamos permanecer na Tua palavra, porque desejamos ter uma família abençoada pelo Senhor. Pai, foi uma breve reflexão acerca da vida de José, em virtude do posicionamento dele, ó Deus, no Senhor. A família dele desfrutou, ó Deus, da melhor habitação de uma região aonde a produção era abundante por causa do posicionamento dele no Senhor. E nós vamos continuar permanecendo firme no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quando nós ouvimos algo que não procede do Senhor, que contradiz a palavra do Senhor, nós vamos permanecer firme no Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ó Deus, e nós desejamos ser conduzidos pela Tua palavra, e nós queremos dizer, como disse o salmista: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Pai amado, em nome de Jesus, o salmista ele inicia dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiros de água. O fruto vem na estação certa, as folhas não caem, e tudo que tocar prosperará. Nós queremos e desejamos, ó Deus, permanecer na Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é lâmpadas, traz direção para as nossas vidas. É no nome poderoso do Teu Filho que eu oro e Te agradeço.
Amém e amém e amém.